No ar, programa Papo Franco RS, com Dudu Franco, na reaçãofm.com. Salve, salve meu povo, programa Papo Franco chegando devagarinho aqui mais uma segunda-feira aqui na Rádio Reação, o programa que mais cresce aqui no sul do Brasil, programa Papo Franco RS, sempre a cada segunda-feira abordando um assunto, trazendo convidados que estão sempre fortalecendo aqui o programa. E já deixar aqui pro pessoal aí baixar o aplicativo aplicativo da Rádio Reação, baixar também aí para poder curtir as demais programações que rolam aí 24 horas por dia. E já deixar também aqui também o agradecimento a todos que a semana passada compartilharam, a todos que fortaleceram também ali o programa Papo Franco RS. E pedir também pro pessoal aí se inscrever no canal no YouTube, Papo Franco RS no YouTube. Logo, assim que terminar essa entrevista, ela vai subir lá pro canal do YouTube, também pro pessoal poder conferir. E hoje nós vamos abordar um assunto bacana. Hoje nós vamos conversar, falar um pouco a história, que a história não conta, né? Na verdade, até a história conta, né? Mas algumas pessoas que preferem esconder a história. E ontem, como foi o dia 20 de setembro, né, que é considerado aqui no Sul a Revolução Farroupilha, ela tem diversos fatos que não são contados. E hoje eu estou tendo a honra de conversar com o professor Eusébio, que é mestre em História. É um cara que eu já acompanho o trabalho dele, já vi algumas entrevistas, já vi algumas de suas falas e ele aceitou o convite de conversar aqui hoje com o Papo Franco RS. Boa noite, professor Eusébio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, te agradecer por aceitar o convite, por fortalecer aqui o programa Papo Franco RS. Muito obrigado aí por contribuir com a gente aqui e bater esse papo aí. É uma honra minha estar aqui, né, com todos os ouvintes aí. E, primeiramente, queria fazer uma homenagem aos negros e negras que estão sendo massacrados, que estão sendo mortos, principalmente pela polícia. Eu não posso começar qualquer fala minha sem antes prestar esta homenagem a esses negros e negras que estão sofrendo esse tipo de coisa. Isso aí. Ainda ontem rolou uma carreata ali na Epatur, até estive presente. O pessoal da Frente Negra Gaúcha estava lá, tinha bastante pessoas. Deixar um abraço pro pessoal lá também, que onde fizeram parte dessa carreata também. E é isso aí, né? A gente tem que lembrar mesmo, né, das pessoas, né, e continuar batendo nessa tecla que vidas negras importam sim, né? E, assim, importam. E nós temos que ver uma coisa, que justamente isso está havendo aqui, Brasil e Estados Unidos principalmente, que tem um avanço desta extrema-direita racista, que não se importa em pôr a cara para bater agora. Antes, as pessoas tinham vergonha de serem racistas. Agora não. Elas estão se expondo Verdade. cada vez mais. E ontem ainda, nos meios de comunicação, eu vi uma cena chocante. Uma professora sendo espancada por um policial quando chegava em casa. Eu não sei se tu visse esta cena. Acho que eu vi Tá? sim. Uma cena chocante que não justifica, senão esse racismo institucional que nós temos. Está na hora de nós irmos para a rua e darmos um basta a esse tipo de coisa e dizer: vidas negras importam sim, chega de racismo. Isso aí.
Eu vou começar conversando com o senhor. Quero até a gente chegar na questão a questão histórica que a gente tem para falar aqui. Eu queria saber a diferença do gauchismo pro tradicionalismo, que eu vejo muitas pessoas quando eu converso, mas eu comemoro dia 20 pelo gauchismo. Eu comemoro porque eu sou tradicionalista. Tem essa diferença do gauchismo com o tradicionalismo? Aí eu pergunto para ti uma coisa. O que é ser gaúcho? Hã? O que é ser gaúcho? De que gaúcho nós estamos falando? Pois é. Estamos falando daquele gaúcho que vive nos Pampas? Nós estamos falando daquele gaúcho do passado, que nós temos uma ideia totalmente mitificada dele, tá? Tem toda uma mitologia em cima desse gaúcho, ou nós estamos falando daqueles que nascem no Rio Grande do Sul, que são rio-grandenses. Pois é, isso eu ia te perguntar. São rio-grandenses. Porque o termo gaúcho, antigamente, ele era um termo pejorativo. Gaúcho quem era? O ladrão de gado, aquele cara que vivia nos pampas, não tinha lugar, era um assassino. Então, é desse gaúcho que nós estamos falando? Né? Então, sendo assim, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por exemplo, a literatura, ela pode criar, ela pode inventar, ela pode pôr elementos que não existiram jamais. O historiador, ele tem um compromisso com a verdade. Sim. Ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar para chegar o mais próximo possível da verdade. Então, nós temos um passado totalmente mitificado. Esse passado gauchesco, ele nunca existiu. Isso é uma fantasia. Foi uma fantasia e que nos dias de hoje serve como suporte ideológico para certos fatos. Por isso eu te pergunto, de que gaúcho estamos falando? Por exemplo, eu posso chamar de gaúcho aquele que nasceu em Porto Alegre? Se aquele gaúcho que nós estamos falando vivia nos Pampas? É uma pergunta que eu faço. Sim. Né? Como eu tenho orgulho de ser gaúcho? Mas de que gaúcho eu estou falando? Eu estou falando do estancieiro, do peão, daquele que não tem posses? Eu acho que nós temos que começar a dar nome aos bois. Certo. Quem é gaúcho e que tipo de gaúcho eu sou? Por exemplo, eu, negro, pobre, tenho orgulho de ser gaúcho? O que esse gauchismo me deu? O que ele me deu? Agora, se eu fosse um estancieiro, tivesse não sei quantas mil cabeças de gado, uma estância enorme, eu ia ter orgulho de ser gaúcho. E não vamos confundir história com folclore. Uma coisa é eu gostar de comer churrasco, eu tomar uma pinga de vez em quando,
eu tomar chimarrão. Isto é hábito, costume. Isso não é história. Sim. Isso aí pertence aos hábitos de uma região que tanto os argentinos fazem, os uruguaios fazem e os gaúchos, entre aspas, fazem. Então, nós vamos partir para esse gaúcho mitológico ou para esse gaúcho histórico? Se nós formos falar no gaúcho histórico, esse é um bandido. Esse é um ladrão de gado. Esse não trabalha. Agora, o gaúcho, que nós chamamos pelos hábitos e tradições, é outra coisa. Aí não é história. E na questão no gaúcho, o bandido, né? Bento Gonçalves pode ser considerado gaúcho, né? Não só ele, né? Sim, sim. Começando por ele agora, né? Só ele pode ser considerado gaúcho, como tantos outros que aí estão, né? E que a história não nos conta isso aí, que a Sim, história nos sonega. Como, por exemplo, quer ver uma coisa? Tu estás vendo esse livro aqui? sim. Você vê. Esse livro, eu tenho um artigo nele de 1996. E sabe o título do meu artigo? Por que não festejo o 20 de setembro? Já em 96, tá? Nós já tentávamos Uhum. desmistificar este falso gauchismo, que não é fácil. Sim, Porque isso aí tem uma carga política e uma carga ideológica por trás. Essa história de dizermos somos todos gaúchos vai chegar a dizer que o pobre vive nas mesmas condições que o rico. Que o pobre e o rico não têm diferença nenhuma. E no meu ponto de vista, nós temos que dizer assim, que tipo de gaúcho eu sou. Ou se eu sou sul-rio-grandense. Eu prefiro ser chamado de sul-rio-grandense. Porque ser chamado de gaúcho vai me remeter aos festejos do 20 de setembro. sim. E aí nós vamos entrar numa outra falsidade enorme, quando se diz que o povo gaúcho fez a Revolução de 20 de setembro. Não foi o povo gaúcho, foram os estancieiros, foi a elite que fez, e Certo. mesmo assim, parte da elite. Não foi toda a elite que esteve lado a lado lutando contra os interesses do império. Não foi. Tá? Então, quando se diz o povo gaúcho, alto lá, cara pálida. De que povo tu estás falando? Tá? Alto lá, cara pálida. No Parque da Harmonia são feitos os maiores festejos do Estado sobre o 20 de setembro. Mas Porto Alegre sempre foi uma cidade antifarroupilha. Sim, Os farroupilhas foram expulsos de Porto Alegre. Expulsos não só por militares legalistas ao Império, como também pelo povo de Porto Alegre. Então, essas pessoas podem ser chamadas de gaúcho?
E esse termo aí se popularizou. Nós não vamos tirar mais esta pecha. Mas quando eu falo... E por que o dia do gaúcho é o 20 de setembro? Por causa da Revolução Farroupilha. Que, aliás, não foi uma revolução. É isso que eu ia perguntar pro senhor agora, né? No caso, a gente se fala em revolução, mas não foi uma revolução, né? A gente pode dizer guerra, né? Mas não revolução. Não. Pode ter sido uma guerra civil, uma guerra qualquer coisa, menos uma revolução. Por quê? Os farrapos, em fez o movimento, eram pessoas da elite gaúcha, que não pretendia fazer modificações radicais nas estruturas sociais. Esses homens estavam lutando por seus ideais. Positivo. Ideais esses ligados ao seu bem-estar financeiro. Então, nós temos uma elite central, lá no Império, ou antes lá no Reinado, tá? E nós temos uma elite local aqui, que por desacordos econômicos entram em guerra. Então, jamais esses gaúchos aqui quiseram fazer de fato um movimento social, um movimento de mudança das estruturas sociais. Jamais se pensou em se fazer aqui uma reforma agrária. Por quê? Porque iria atingir o latifúndio. Sim. E o latifúndio é intocável. Aliás, se nós pegarmos a estrutura de um CTG, é a estrutura de uma estância. É o capataz, é o peão, é tudo ali. Né? Então, os CTGs é uma representação desta estância elitista que nós tivemos no sul do país. Então, erro crasso chamar-se esse movimento de revolução. Pode ter sido tudo, menos uma revolução. Até também eles dizem que também era uma revolução abolicionista também, né? Tem mais essa falácia também, né? Mas isso aí é maior, como eu posso te dizer, é o maior engodo, né, que se pode pensar. Que muitos veem. Ontem mesmo, num debate na internet, teve uns caras com uma autonomia toda para dizer, não, mas nós somos o primeiro estado a libertar os negros. Da onde isso, meu amigo? Ceará, Amazonas fizeram a libertação da escravatura antes de 1888. Fizeram. Uhum. Rio Grande do Sul, mentira. Disse a mesma coisa, mas é uma inverdade. E eu te provo da seguinte maneira. Na década... Vamos começar pelo antes, tá? Na Constituição que os farroupilhas fizeram, tá? Eles colocavam nitidamente o seguinte, que ia ter a existência de homens livres e homens não livres. Ou seja, nós íamos continuar com a mesma estrutura política do Império, aonde o voto era censitário, ou seja, só poderia votar e ser votado
quem tivesse determinada renda, só poderia votar quem fosse livre, e na Constituição dos Farroupilhas tinha um outro dado também. Nem os negros libertos, que já tinham ganho a sua carta de alforria, poderiam votar. Então, aonde está esta tal abolição? Onde está a abolição dos farroupilhas? Isto é invenção. Isto é invenção para se negar também a participação dos trabalhadores escravizados e a sua importância no sul do país, aonde nós, quando eu falo nós, entre aspas, dizemos abertamente que aqui nós somos diferentes do restante do país. Nós não somos diferentes, nós tivemos a mesma estrutura, mas a historiografia tradicional, ela coloca o Rio Grande do Sul como não sendo tão necessário a mão de obra escrava. Se não foi tão necessária, eu te faço a seguinte pergunta: quem construiu a riqueza desta província antes da chegada dos europeus? Antes da chegada dos italianos e dos alemães? Foi nós? Os negros? Não tivemos negros aqui. Nós tivemos negros aqui. Sim. Tá? E para tu ter uma ideia, só para a gente uma noção aqui, em 1780 nós tivemos o relatório Fórmula, primeiro censo feito em 1780. Nesse censo aqui, nós tivemos, desculpa, vou ter que trocar os óculos aqui, tá? Nós tivemos aqui 9.433 brancos, 3.388 indígenas e 5.102 pretos em 1780. Tá? Então, nós já tínhamos aqui. Quando da chegada dos portugueses no sul, eles vieram com negros. Já existia um negro na colônia de Sacramento. Uhum. E depois, mais tarde, com o advento das carteadas, a quantidade de trabalhadores escravizados vai aumentar drasticamente. Eu digo esses dados, eu gosto de frisá-los, porque esses dados não nos são falados. Não são. Não são contados. São sonegados. Tu queres ver uma ideia? Em 1814, em Porto Alegre, eu tinha, tá, uma população de 37,7 escravos em Porto Alegre. Eu estou falando em trabalhadores escravizados, não estou falando em negros, tá? Eu tenho em Rio Pardo 23,3% de trabalhadores escravizados. Cachoeira, 31,9%. Pelotas, 50,7%. Poxa vida. Tá? Pelotas, 50,7%. Piratini, 41,8%. Trabalhadores escravizados. Eu não estou falando em negros.
E tu queres ver, só se tu me dá licença, eu sei que números é uma coisinha chata, mas só para a gente ter uma ideia, Sim. se nós juntarmos, tá, os trabalhadores escravizados mais os libertos, olha aqui o quadro como é que fica. Porto Alegre, 47,3% de africanos e seus descendentes. Aí entram trabalhadores escravizados e não escravizados. Tá? Rio Pardo, 32,5%. Cachoeira, 36,7%. Pelotas, 60,2% de negros. E Pelotas chegou a ter mais de 70% da sua população formada por africanos e seus descendentes. Então, como é que eu vou falar da história do Rio Grande do Sul sem falar nos trabalhadores escravizados? Tá? E aí que vem um outro dado principal também, que influiu na Guerra dos Farrapos. O principal produto de exportação da economia gaúcha eram os produtos vindo das charqueadas. Sim. E quem é que trabalhava nessa charqueada? Os Escravo. negros africanos e seus descendentes. Então, quando eu falo em Rio Grande do Sul, eu não posso sonegar esta participação. Né? Agora, o racismo institucional que está nas escolas, está nas empresas, está em toda parte, nos meios de comunicação, de modo geral, não nos falam disso. Sim. Não nos falam dessa importância. Os produtos vindo das charqueadas chegaram a representar 85% das exportações do Rio Grande do Sul. E a partir de que momento que essa história ela começa a ser, que foi a partir do momento a partir do governo Getúlio Vargas, né? Corrija se eu estiver errado, que essa história começou a ser mal contada, né? Que começou a ser criado essas falácias todas que eu digo que a gente estava escutando até um certo momento, que agora, depois com o avanço da internet, muitos de nós estamos começando a desconstruir essa história toda, né? Foi a partir desse momento e como e por quê? Não, começa antes já. Antes? Começa lá no início do século XX, finalzinho do século XIX, aonde a literatura gaúcha ela vai, digamos, dar uma ênfase aos europeus que para cá vieram e vão desconstruir a participação negra. Os historiadores da época, os literatos da época já faziam isso no século XIX. Lógico que isso aí vai começar a ser melhor elaborado mais tarde. Mas já no século XIX vai ser começa esse germe desse racismo aí. Porque no século XIX nós temos o que aí? O chamado racismo científico. Isso. Aquele que vai chegar a dizer que o negro tem menos capacidade do que os brancos. E para eu construir mitologicamente a figura desse gaúcho, eu não posso ter negro aqui. Eu vou ter que tirar os negros daqui, tá? No máximo deixar os índios. No máximo. Agora, se
eu tiver negro aqui, nós, gaúchos, seremos iguais ao restante do Brasil. E a elite gaúcha já se achava superior a essa elite do restante do país. Então, a partir do século XIX, pegando os romances, pegando historiadores, folclore, a gente vai ver já esta ausência de negro ou a diminuição de negros na história do Rio Grande do Sul. E me diz uma coisa, até aqui uma pergunta até que antes de eu fazer a minha, o Jader Peixoto fez uma pergunta aqui, ó. Pode-se dizer então que revolução é que os negros estão fazendo para mudar essa falsa lenda farroupilha? Ele diz assim, ó, pode-se dizer então que revolução é o que os pretos estão fazendo para mudar essa falsa lenda farroupilha? Ele quer dizer, tipo, o que nós estamos fazendo agora, conversando, a desconstrução. Ele faz um trabalho maravilhoso também, a exposição a seres negros. Valeu pela pergunta aí, Jader. Olha, eu acho que nós não estamos fazendo isso. Nós estamos tentando contar a história como ela é. Sim. Aí nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando inserir quem foi retirado da história. Agora. Coisa simples. E é uma coisa simples, um simples, porém complicado. É uma coisa simples, desde que se vá às fontes, desde que se vá à documentação. Nós estamos contando a história de uma maneira que ela nos foi sonegada. E nos é sonegada ainda com reflexos gravíssimos na população de cor negra, de cor preta. Então, a partir do momento que eu faço história, eu estou colocando os negros no seu devido lugar. Mas aí... E não é uma questão de militância isso. Sim, sim. É uma questão histórica, é uma questão didática, é uma questão de deixar de falsear a história em nome desse racismo científico que começa lá no século XIX. Nós estamos agora falando, eu te pergunto, aonde estavam os negros nos festejos do 7 de setembro? Não sei. Ouviu falar na participação de negros? Não. Pois é. Não. Então, aí faço uma outra pergunta. Por que a Bahia festeja, de fato, não 7 de setembro, mas sim 2 de julho? Então, essas coisas nós temos que começar a mexer, a remexer, que a gente vai começar a encontrar muitas coisas. Tá? E os nossos vultos, os nossos grandes heróis, nós vamos ver que não eram tão grandes assim como a gente pensava que fosse. Tá? Não são. Não são, e nós temos que reconstituir isso aí. Mas é uma pena que espaços como esse que tu estás nos dando sejam pouquíssimos. Verdade. Sejam muito poucos. Tá? No máximo, tu passa 1 minutinho, 2 minutinhos, e deu, sem que a gente possa se aprofundar nessas questões todas. Questões essas que era para estar no nosso dia a dia, se nós quisermos ter uma nação de fato. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Ele é miscigenado, mas com os negros na base da pirâmide social e os brancos no topo dessa pirâmide. Como se deu isso? E ainda está. Por que se mata tanto negro no Rio Grande do Sul?
Do Rio Grande do Sul, não. Brasil. Tudo bala perdida? Balas perdidas que só afetam negros? Só pegam negros? Hã? Onde está o negro na história gaúcha? Eles tentam apagar de todas as formas, né? E eu me questiono muito porque, assim, ó, com todos os dados que a gente procura, documentos que comprovam, né? Eu pesquisei bastante coisa, né? Há tempo já que eu pesquiso sobre isso aí. Tem um livro do Juremir Machado também que fala bastante coisa. Ah, e aí tem até onde o senhor participa também, que é na extinta TVE, que fala sobre, né, porongos. E aí eu fico assim me perguntando, pô, mas todo ano e a gente está sempre procurando falar a história, colocando pontos sobre pontos que tu vê que fecha com tudo isso que tá conversando. Aí tu chega ali chega, por exemplo, no Harmonia, os caras não sabem nem o que estão comemorando. Concordo. Concordo perfeitamente. Ah, nós festejamos uma guerra que nós, quando eu digo nós, de uma maneira geral, que nós perdemos, tá? E que nós não sabemos o que foi. E eu concordo inteiramente contigo. Há anos atrás... E esse empate também é uma falácia, né? Desculpa te interromper. Esse empate também que se dizem que teve um acordo verbal e tal, isso aí também é outra falácia. A verdade foi que ela foi perdida, né? Ela foi perdida. Foi perdida. Há anos atrás, foi feita uma enquete pela RBS no Harmonia. O pessoal que estava lá puxado não sabia de fato o que era a revolução. Tá? Não sabia o que era a revolução. E aí, tu tocou num aspecto central nisso aí tudo. Aí, essa lenda, essa mitologia, ela vai te dizer o quê? Que os farrapos fizeram um acordo de paz com os imperiais. Que não houve vencidos nem vencedores. Isso aí é dito na televisão. É dito na televisão. Que não houve vencidos e não houve vencedores. Mentira. O tal acordo de Ponte Verde, tá, que dizem que foi feito o acordo entre um entre o outro, nada mais foi do que a rendição, dos farroupilhas. Os farroupilhas entregaram as armas, que se deu após a traição de Porongos. Né? Então, foi a rendição. Todos os grandes líderes farrapos pediram anistia ao governo central. Quem pede anistia não faz acordo. Eles pediram perdão. E uma outra coisa, e todos eles, os grandes líderes, foram indenizados pelo governo central para se ressarcir as perdas que tiveram com a guerra. Opa, meu irmão, mas para aí. Ressarcimento e o idealismo onde é que está? E o idealismo foi Caxias, quando chega aqui para fazer a paz. E tem uma coisa, né, que nós temos que ver. Caxias foi um baita assassino de negros. Sim. Assassino de negros. Quando ele esteve na balaiada, tá? Ele simplesmente liquidou os negros todos. Balaiada essa que tinha um cunho popular, tinha um cunho social,
que começa com 2 partidos políticos, mas os partidos perdem o controle e as camadas populares assumem o poder. E junto dessas camadas populares vai se destacar, tu sabes quem? A figura de Dom Cosme Bento. Sabes quem era? Dom Cosme Bento era um quilombola que se dizia, tá, herdeiro de uma família real africana. Uhum. Tá? E o Dom Cosme Bento, ele tinha sob seu comando cerca de 3.000 quilombolas, que foram drasticamente assassinados. E aí eu vou te dar um dado. Eu estou até me antecipando, mas eu vou dar aqui um dado para ti. Na balaiada, que dura de 1838 a 1841, no entanto, 3 anos, tivemos 12.000 mortos. 12.000 mortos. Na cabanagem, para um outro movimento de caráter popular e social. Eram vários movimentos junto, além da Guerra dos Farrapos, tinha outros movimentos, nem esse que o senhor está citando, né? A balaiada, tudo, né? Uhum. Tá? Só para dar esse outro, na cabanagem de 35 a 1840, 5 anos de guerra, nós tivemos 30.000 mortos. Tudo pobre, né? Agora, aqui, como foi um movimento de elite, tu sabe quantos mortos nós tivemos? 3.000 e pouco, se eu não me engano. 3.000 e pouco, 2.000 e pouco, não recordo. 2.000 e poucos mortos. 2.000 e pouco, não né? chegou a 3.000 mortos. Tá? Mas vamos supor que, mesmo que os números dos outros 2 movimentos estejam superestimados e este outro aqui não, em 10 anos era para ter morrido muito mais pessoas. Sim. E por que não morrem? Porque não há interesse da elite central em combater de fato a elite gaúcha. É uma guerra de compadres, aonde só quem vai morrer são os pobres, são os negros. Então, essas histórias nós temos que começar a tocar para frente. Mas agora, como é que eu vou justificar isso aí, tudo, se uma emissora de TV tem programas que estimulam a cultura gauchesca, tá? Que cultuam o CTG. Pois é. Aí que tá a questão, né? Uma pergunta que o pessoal tá fazendo aqui, até a gente ainda nós temos ainda mais 12 minutos de programa. Vamos chegar na questão de porongos. O pessoal quer saber dessa... Até o Alexandre da Silva botou qual o destino final dos lanceiros negros. Dá para fazer um breve resumo sobre porongos e falar para ele qual foi o final destino? Em primeiro lugar, né, aí nós temos que voltar atrás. Os farrapos tinham dificuldade em ter soldados. Ponto pacífico. Os pobres fugiam dos farrapos. Não sendo possível manter a guerra com homens livres, tá, eles passam para incorporar negros às suas fileiras. Passam a incorporar negros às suas fileiras. E o contingente de negros que foi incorporado à Guerra dos Farrapos chegou a ser de 1/3
a metade dos farroupilhas. De 1/3 a metade dos farroupilhas. Mas aí, Brasil, nesta época, tá, estava vivendo essas outras revoltas também e várias outras. Era necessário pacificar o país. Quando Dom Pedro II assume o poder em 1840, ele propõe uma anistia aos farrapos. Os farrapos, com Bento Gonçalves à frente, tá, começam a impor uma série de condições, dentre elas de dar a libertação aos negros. Mas aí tu vai dizer, pô, mas tu tinha dito que eles não eram abolicionistas. Só que, para dar estímulo aos negros para lutarem a seu lado, os farroupilhas prometiam dar a eles a carta de alforria. Mas só que tem um dado: os farroupilhas não davam os seus escravos. Eles pegavam os trabalhadores escravizados dos imperiais e faziam essa oferta. Ora, a escravidão aqui era uma coisa horrível. Os negros preferiam lutar do que ficar em uma senzala. Neste sentido, tá, criou-se os lanceiros negros. Os lanceiros negros seriam aquela tropa que vai na frente para o embate total. Criou-se isso aí. E aí, o que vai acontecer? Mediante o impasse de não termos o acordo de paz, Bento Gonçalves é afastado das negociações e assume Davi Canabarro. Davi Canabarro, que todo mundo sabe muito bem quem é, ele vai logo dar um jeito de fazer um acordo com Duque de Caxias. Mas tem a questão incluada dos negros. Esses negros que poderiam ir para o Uruguai lutar do outro lado. Mas é feito um acordo simples e nítido. Se os negros são o empecilho, o que se pode fazer? Vamos eliminar esses negros. Canabarro e Caxias tramam a morte desses negros no Cerro de Porongos. Canabarro manda dizer aonde estará e como ele fará a vigilância do exército. Um dia antes das tropas serem atacadas, tá? Canabarro, ele tira o cartuchame dos negros, deixa os negros desarmados. E Caxias manda a carta a Muringue, que foi o cara que atacou Porongos, dizendo que ele nada temesse, porque o Canabarro e o Lucas estariam de acordo. E ele diz mais ainda, ele manda que seja poupado a vida de índios e brancos, porque essa pobre gente pode ser útil ainda um dia. Ou seja, matar os negros. Tá? O
exército lá tinha cerca de 1.000 soldados. Desses 1.000, entre mortos e prisioneiros, foram cerca de 400 e poucos. Quem morreu? Os negros. E nós temos um outro dado aí, não sei se dá tempo, tá? Temos um outro dado. A irmã do neto mandou avisar o Canabarro e o neto que o Moringue estava nas vizinhanças. E nada foi feito em contrário. E o grande neto, que se tem hoje nos CTGs como sendo abolicionista, ele simplesmente muda o seu acampamento de lugar. Ele não fica para defender os negros. Tá? Uhum. E o Neto, um outro dado interessante, que tem até o filme Neto Perde Sua Alma. Sim. Neto tinha filhos com escravas. Só que os filhos do Neto com escravas eram escravos. Então, onde é que está o abolicionista Neto? Então, o que foi Porongos? Porongos nada mais foi do que a eliminação dos afrodescendentes para que fosse feita a paz. Paz entre as duas elites. Paz entre o Império e a província do Rio Grande do Sul. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez por o senhor ter aceitado o convite, por ter vindo aqui contribuir com o Papo Franco RS. Muito obrigado mesmo, muito bom, muito esclarecedor. Deixar aqui um abraço pro pessoal que está assistindo pelo Facebook, né? A Alexandre Ferreira, o Carlos Romero também, que está sempre aí ligadinho, Ângela Xavier, Angelita Abreu, André Elias, Cibele Pumes, pessoal que está assistindo aí, que está assistindo e fortalecendo também aqui o Papo Franco RS, Wagner de Oliveira e Salvador de Oliveira, também lá de Arroio do Meio, pessoal de Lajeado. Quer deixar algum recado, rede social aí para o pessoal poder te seguir e acompanhar aí? Olha, eu só tenho o Face. Não uso muito as redes sociais. A única coisa que eu queria dizer, né, para a gente encerrar, que espaços como esse que tu está dando são valiosíssimos para nós que estamos tentando desconstruir os mitos e refazer a história. Fico muito grato pelo convite, estou à tua disposição para quando tu o assim quiseres. Sim, o Papo Franco também está à disposição do senhor também. E quem perder aí, avisa o pessoal, já compartilha aí no Facebook de vocês, aí tem bastante gente conferindo. Tem pessoal até de Santa Catarina, Tubarão, meu amigo Ney Santos também tá aí curtindo também a programação. E o pessoal vai passando aí e depois vai subir pro YouTube. Depois vai subir pro YouTube. O programa Papo Franco RS também, quem não conseguir acompanhar por aqui. E agradecer também hoje aí, agradecer aos 35.901 ouvintes que estiveram aqui hoje, que estão aqui ouvindo, acompanhando o Papo Franco RS. Muito bom mesmo. E fique ligado aí, semana que vem tem mais Papo Franco RS, vamos continuar. E o pessoal tá até pedindo o pessoal que tá acompanhando aqui pelo Facebook tá pedindo uma parte 2 aí, né, meu? Vamos combinar e vamos... Em novembro, né? Em novembro a gente pode falar aí sobre... Podemos falar novamente sobre porongos, podemos conversar aí e continuar batendo esse assunto, continuar batendo esse papo aí, né? Aí o pessoal tá falando, a Cibele Pumes acabou de botar surgir o outro encontro com o professor, muito bom. O pessoal tá vindo em novembro, então a gente pode até conversar sobre isso, que eu quero fazer uma série bem bacana sobre, que é o mês da consciência negra, e já convido o senhor pra gente bater um papo em novembro de novo, né? Aceito já. Então tá bom. Desde já, muito obrigado ao senhor, muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora curtindo o Papo Franco RS. Compartilha no Facebook aí, espalha pra geral, se inscreva lá no meu canal no YouTube também para fortalecer, compartilha também os vídeos que estão lá no canal.
E desde já, e fique ligado que essa semana vai rolar uma surpresa aí pro próximo convidado de segunda-feira. Tá bom, pessoal? O Papo Franco RS vai ficando por aqui. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau! ReaçãoFM.com informa a hora certa. 20h59.